Bom dia! Vamos à leitura das nossas senhas diárias para hoje, dia 7 de outubro de 2022, uma sexta-feira. Para começar, uma reflexãozinha. Tudo que recebe nome passa a existir. Se alguém me pergunta, fantasma existe? Eu digo, claro que sim. Mas pode não ser interpretado pelas pessoas do mesmo jeito. Espírito existe? Eu digo, claro que sim. Mas não precisa ser interpretada do mesmo jeito. Diabo existe? Eu digo que sim. Se tu disseste essa palavra, ela existe. Mas não precisa ser interpretado do mesmo jeito. E vou mais adiante. Deus existe? Sim, tu usaste a palavra. Mas nem todas as pessoas vão interpretar do mesmo jeito. Não é verdade? Fantasma existe? Fisicamente? Não. Fantasma ou espírito. Não fisicamente. Mas, se você analisar, toda a história de fantasma ela tem no meio culpa, algo não resolvido, algo que está em aberto do passado, de sentimentos, de fatos. Por exemplo, a história dos lanceiros negros no Rio Grande do Sul, que foram abandonados na Revolução Farroupilha, foram dados para serem mortos como uma compensação aos mortos que o Rio Grande do Sul causou ao Brasil na Revolução Farroupilha, como até uma maneira de se livrar dos negros a quem tinha sido prometido a absolvição. Não foram mortos todos os negros, claro, mas com a massacre dos lanceiros se tirou a coragem dos negros. E isso é um fantasma. Esses negros mortos e massacrados ali são um fantasma na história da Revolução Farroupilha. Aliás, o massacre de todos os negros no Brasil é um fantasma. Eles são um fantasma da história brasileira. Leiam o livro Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, onde os mortos se levantam do cemitério para reclamar dos seus direitos cassados. São fantasmas e espíritos. Mas, então, essa interpretação de fantasma. O espírito não sai nada de vocês depois de mortos ou antes de mortos, e nem não sai nem entra, tá? E se a gente fala em Espírito de Deus, a fé vem pela pregação da palavra. E o Espírito, essa palavra tem espírito porque ela age dentro de nós. Mexe conosco e com a realidade. Esse Espírito de Deus, que age em amor, mexendo com a realidade. Diabo. Agora trouxeram de volta essa palavra no Brasil. Diabo existe, assim como Deus, não fisicamente, mas como o ódio e o amor, sim. Diabo, o ódio. Deus, o amor libertador. Diabo, o ódio escravizante, que vem pela ganância, pela vontade de dominar, pela vontade de usar outras pessoas, outras coisas, também a natureza.
em Deus o que ama, o que liberta, o que traz justiça, o que traz alegria. Mas Deus também tem a função que, se você for na Bíblia, você vai encontrar Deus agindo na libertação dos escravos. Porque Deus age. O diabo não existe como um bichinho, ou que você possa dizer a lista ao diabo. Não. Às vezes quem aponta é quem tem o diabo, porque acredita nele como um ser. Pessoas que acreditam no diabo como um ser, sabe, a linguagem cria mundos. Se você contar uma boa história de terror, e a linguagem às vezes, veja um filme de terror com música, com escuro, e daí aquela história terrível, você fica com medo. Fica. Se você não estiver preparado com a mente para saber que ali está sendo contada uma história. Por isso, não caia em histórias, mesmo que tenha uma palavra Deus, tenha um filtro de linguagens e significados na cabeça. Vamos à leitura. Primeiro versículo, Salmo 30, versículo 5. Sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Linguagem de esperança, baseado num Deus que ama, que liberta, que espanta, que aniquila, não só espanta, mas já espanta, aqui em palavras, a exploração, o sofrimento, o ódio, o medo, e traz alegria, a esperança. Cria mundos. A palavra pode fazer muito bem, criar nova realidade, boa, como o reino de Deus. Mas ela tem que ser ação, tem que agir no físico. Por isso eu digo, Deus existe, mas ele age. Ele não é um negócio mágico, não é. Tem gente que imagina o Deus físico, sentado, um velhinho sentado numa nuvem, distribuindo bênçãos e distribuindo castigos. Tem gente que imagina, que acha que realmente tem um velhinho sentado nas nuvens. Sabe, tem que interpretar. Linguagem é para interpretar, não é para acreditar direto. Não existe só uma maneira de interpretar a linguagem. E carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 11. Nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. E baseado nessa palavra reconciliação, eu vou dar o título, que eu esqueci de pegar aqui, o título para a reflexão de hoje. E o título é Perdão e graça divinos querem dar nomes a dores e incompletudes humanas inexprimíveis. As dores humanas e sociais, aquelas que estão oprimindo lá no fundo, ganham um nome nas palavras perdão e graça. Porque ali elas nos unem com a esperança da completude total, o reino de Deus, que já hoje nos aliviam nas palavras perdão e graça. As palavras têm função. E a oração vem de Johann Christoph Blumhardt. Nós nos sentimos bem em tua luz. Tu consolas nossos corações, pois do teu semblante graça e paz a nós reflete. A nós, os pecadores, que estavam ameaçados de morte e perdição.
O diabo não é um bicho, mas ele cria a morte e perdição. Deus não é um velhinho numa nuvem, mas ele cria perdão e graça. E a primeira leitura vem do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é basicamente linguagem, tá? Ele é todo linguagem apocalíptica, que é uma linguagem especial cheia de figuras. Quando você for ler o Apocalipse, tem que estar consciente disso. Apocalipse 2, 8 a 11. Vejam, o Apocalipse foi escrito para alguém, e não foi nós. Foi para 7 igrejas. Comunidades. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, ao mundo material, tá? Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, salvos e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Pois é, o Satanás que cria as coisas odiosas, que criam perdão, que criam o contrário de perdão, criam, como disse a oração, que criam o mal, né? Onde diz aqui o que ele cria? Perdição e maldição. Satanás cria perdição e maldição. Às vezes usando o nome de cristãos ou judeus, né? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel de um tempo, digamos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Continua firme, tá? Olha o mundo material. Postos a provas e sereis presos, lançados em prisão, diz aqui nesse versículo. É isso que existe. O mundo material. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aquele que aguenta não tem a morte do significado do perdão da graça. Aquele que, apesar do sofrimento que o diabo, através do Estado, através das forças materiais e históricas, aquele que se mantém firme na esperança, esse não sofre a morte da esperança, do amor, da graça. As palavras criam mundos também. Isso é normal. Nós não temos como sair disso, tá? É com isso que vamos conviver. Hoje até já é linguagem digital. Muito bem, a segunda leitura, que nós estamos no finzinho do tempo, a segunda leitura lá no livro de Esther, é o Mordecai que falar com o rei, ele fica com medo e ele pede: vai tu, Esther. E a Esther se prepara para falar com o rei Assuero, um machista, xenófobo, opressor, mas ela pode fazer alguma coisa para tentar salvar o povo que sofre. Um bom dia.